qual a dieta que realmente funciona e por quê? Quero dividir contigo uma coisa que eu comprovei, né, com estudos que eu li, com pacientes que eu atendi. Importante saber a explicação das coisas para não ficar aquela pessoa que só segue o que os outros falam e não pensa sozinha, né? Então vamos lá. Um estudo chamado estudo matador. Olha só, né? Tô botando aqui o que quer dizer, né? O matador em português, que é engraçado, mas é um estudo muito sério, em inglês, feito com pacientes. Olha que legal, eu vou resumir, embora eu goste de falar bastante, né, e faço aqui uns monólogos às vezes nos vídeos, mas vamos lá. Resumindo, pegaram grupos de pessoas parecidas, aplicaram dietas de redução calórica, independente do método, foram dietas parecidas para um grupo e para outro grupo também. Mas a diferença entre os dois grupos era a seguinte: um grupo ficava 4 semanas em dieta, o outro grupo ficava 4 semanas também, só que intervalava, dava um break. 2 semanas de dieta, 2 em manutenção, com um pouquinho mais de calorias, de energia, do método lá que eles escolheram, e mais 2 semanas de dieta. Isso quer dizer o quê? Os dois grupos ficaram 4 semanas com uma dieta acompanhada. Qual foi o resultado? Minha gente, olha que legal. O grupo que fez direto, que tocou direto, perdeu um pouquinho menos peso do que aquele grupo que fez com um intervalo, com um break no meio de 2 semanas. Até aí tudo bem, porque a gente pensa assim, fazer direto, né, uma coisa muito radical, sem um alívio, não emagrece tanto. Agora já a pessoa que teve um alíviozinho no meio, aí parou um pouquinho depois, continuou, meio lógico. Então, tudo bem. Até aí eu acho que eu também concordo para quem diz que é meio óbvio. Bom, mas o que foi o mais legal desse estudo? Que depois de 6 meses, os cientistas, né, acompanhando aquela galera ali, os dois grupos, o que eles observaram? Até porque, né, um adendo aqui, 6 meses é o tempo que normalmente a pessoa começa a engordar de novo, ou para de emagrecer, ou enche o saco dos cuidados e põe tudo a perder. Rimou. E aí, por isso, né, essa questão dos 6 meses, para dar uma olhada. Já entendemos lá que dar um break é legal, ajuda. Agora, vamos entender se faz manter mais tempo a pessoa num ritmo legal, tanto de perda de peso ou de manutenção de peso, ou seja, sem engordar, né, que é o principal. E sim, o grupo que teve um break manteve o peso melhor do que aquele grupo que fez direto a dieta proposta. E mais ainda, aquele grupo que fez direto, o metabolismo dessa galera, já vou explicar o que seria isso, o metabolismo daquela galera deu uma baixadinha de 8%. Já daquele grupo que intercalou, dando um breakzinho na dieta e voltando, o metabolismo baixou mais ou menos 3%. E o que é a grande diferença disso? O que é o mais legal? Que é justamente isso. Entender que a gente fazer dieta, assim, um longo período e mais radical, sem, né, aquele alíviozinho, aquele pezinho na jaca de vez em quando e tal, faz com que o corpo entenda que tu tá na privação de comida, tu foi morar num deserto do Saara, sei lá, em algum lugar que não tem comida. Então o corpo entende, vamos baixar um pouco o metabolismo dessa pessoa, que é o quê? Vamos fazer essa pessoa viver com um pouquinho menos de energia, porque a gente não sabe se ela vai ter comida tão cedo, então dá uma ajuda. E o outro grupo, então isso é normal, baixar um pouco o metabolismo com dietas radicais. E o grupo que deu um break, né, que foi levando assim um pouquinho mais na boa, mas voltando, aí puxa um pouquinho, aí depois larga, depois puxa, não baixou tanto o metabolismo. O corpo entendeu, essa pessoa é legal, hein? Tá comendo pouco, daqui a pouco mais um pouquinho, então não tô passando fome aqui, corpício. Tudo bem não baixar muito esse metabolismo. A pessoa não foi viajar pro deserto do Saara, a pessoa tá bem. Olha a grande diferença. Até porque aquela pessoa que faz dieta radical a vida inteira, tu chega ali nos 50 anos, 60, em comer um ovo e uma alface para emagrecer. De tanto que o metabolismo baixou ao longo de tanta dieta radical. Então não é negócio. E aí, respondendo a pergunta, né, desse vídeo, né, qual é a dieta que realmente emagrece e por quê, é essa que tu intercala o teu planejamento de emagrecimento com manutenção. Emagrecimento com manutenção. E esses passos vão chegar onde? Num emagrecimento duradouro. Sim, minha gente, porque o que adianta aquela dieta ilusória da vizinha, da amiga, da tia, do amigo, e tu emagrece e depois engorda tudo de novo? Ninguém merece, tá louco.
Eu vou falar um negócio, eu fiz uma dieta lá quando eu tinha 16 anos, 13 para 16, depois assim até os 16 me cuidando. E hoje eu me cuido, até fiquei gaga. A minha manutenção é tão importante para minha cabeça que eu fico pensando, se eu engordar vou ter que fazer regime tudo de novo, Deus me livre, não quero. E aí eu vou me fortalecendo. Eu desejo muito que tu pense da mesma forma, que tu pense em manter o peso que tu eliminou. Tem que perder 10 quilos por saúde, porque isso e aquilo, beleza. Normalmente gordura no fígado, né? Ou pré-diabetes dá uma assustada na galera de uma maneira geral, tá? Aí tu perdeu ali 2, fez uma dieta de 2 semanas, conseguiu focar e pá, perdeu. Mas aí tu viu que é teu limite. Ai, mas não dá. Tá. Mantém. Nessa hora, pensa assim, a gente tem 3 estados em relação à gordura corporal. Primeiro estado de gordura corporal e mais importante, manutenção. Como fazer ficar igual. Segundo estado, emagrecimento, queimar células de gordura, ou seja, usar para ter energia, comer menos, aquela coisa, malhar mais, tá? Terceiro estado, engordar, comer mais, acumular gordura. Então são só esses 3 que existem. Se a gente pensa que o do meio, que é a manutenção, que é o 0 a 0, é mais importante que qualquer outro estado de formação ou redução de gordura, a gente já fica feliz. E daí perdeu 10 quilos, né? Emagreceu 10 quilos. 10 não é bom, né? 2, mas tem que perder mais 8. Mantém. Para com esse negócio de que tem que fazer tudo rápido. Ninguém fica rico rápido, nem magra rápido, nem namora e casa rápido. Bom, isso tudo bem, né? Tá, mas esse é outro assunto. Então a manutenção é a coisa mais importante que eu poderia te ensinar nessa vida. E pegando esse gancho aí de dieta que tem um break, né, que faz mais efeito, que a manutenção faz parte do processo, vamos falar também de um negócio, que eu tô falando sozinha, né? Falar de uma coisa que é importante. Esse papo de que mulher, principalmente mulher, depois dos 40, depois da menopausa, né, dos 40, dos 50 anos, não emagrece mais, é mentira, tá? Te falar, é mentira, não tem esse papo. E aí aqui eu tô deixando pra ti um vídeo aqui em cima, ó, acho que aqui, né, aqui, da história de uma paciente que eu tive, que eu tenho ainda, já na menopausa, que emagreceu mais do que todas as gurias que eu tava atendendo na mesma época, com 20 anos menos que ela. Então, se tu tem interesse nisso, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Um beijo. Ela é muito simpática, né, no final dos vídeos. Um beijo, tchau, querida.